Deputado Alfredo Gaspar. Presidente, me preocupa esse depoimento coletivo. Eu acho que renderia mais frutos cada testemunha depor de forma individualizada. Vai ficar muito prejudicado esse depoimento coletivo porque todos seguirão na mesma linha do primeiro. Queria que Vossa Excelência analisasse se não é mais prudente fazer de forma individualizada. Esses depoentes, na verdade, somos 10 depoentes hoje aqui na comissão. A gente juntou um bloco de 4, os outros vão ser individualizados. É só porque se a gente fizer individualizado com todos os depoentes, a gente não termina hoje. Eu gostaria, então, que a senhora Cristiane Madureira, sócia da empresa, depusesse de forma... Pois não. Eu posso acatar aqui a solicitação de Vossa Excelência. Eu agradeço a Vossa Excelência. Tem o apoio do pleno aqui, deputado Igor Timo? Tem apoio do relator? Eu peço à senhora Cristiane Soares Madureira do Nascimento para retornar com a comissão, com o funcionário da comissão. De forma isolada vai ficar. Passo agora ao senhor... Obrigado, desculpa. Tira a plaquinha para mim, por favor. Passo a palavra ao senhor Max Oliveira para fazer o juramento nos termos legais e fazer as considerações. Ser de forma direta para ganhar tempo, ainda tem muita gente para ser ouvida. Queria saber do senhor Max. Senhor Max, o senhor disse que o negócio com a empresa foi realizado em dezembro de 2022. Quando o senhor concretizou esse negócio, a sua empresa estava como de saúde financeira? A gente pode enviar os balanços da auditoria. Não, eu só quero que o senhor diga... Não, estava ótimo, não vou saber o número de cote. Tá, ela estava apta a honrar todos os compromissos? Totalmente apta, patrimônio positivo, tudo ótimo. Na sua empresa, demorava... Qual era o prazo que o senhor dava para marcar uma passagem? Não tinha prazo para marcar. Não poderia ser 2 anos adiante? Não. Então, qual era o prazo máximo não é disso prazo, aí? Sim. A pessoa pesquisa e... A pesquisa funciona até 11 meses. Ela compra a passagem, a gente emite até 24 horas. Era isso que eu queria saber. Então, o prazo máximo da Max Milhas eram 11 meses? Que é o da companhia aérea, sim. Eram 11 meses? Sim. Por que o senhor não alargou isso para 2 anos? Não, porque esse é um outro produto que eu não tinha expertise para fazer. Eu quero saber... Não tem como. A Max, deixa eu explicar. A Max funciona assim, é um sistema de busca que vai na companhia aérea e eu trago o que a companhia aérea traz. Se a companhia aérea trazer 2 anos, eu trago 2 anos. Se ela trazer 1 ano, eu trago 1 ano. Por enquanto, a sua empresa estava em 11 meses. Que é o que a companhia... Enquanto a sua empresa estava em 11 meses. Que é o que a companhia aérea estava. Pronto. O senhor teria como precificar uma passagem aérea que em 2 anos, sem ter esse prazo aberto pela companhia? Existem alguns modelos, né? Tem uma empresa referência disso no mundo, chama Hopper, no Canadá, que ela faz isso, né? Por quanto tempo esse prazo? Ela vai falar aí, não sei, mas por muito tempo. Né? Mas muito tempo para o senhor é quanto tempo? Não, porque eu acho que é um negócio, realmente, não sei se 2 anos, 3 anos, que ela vê a variação... Max Milhas, o senhor disse que abriu em 2012. Por volta disso aí. O senhor passou 10 anos no mercado. Qual foi o fator decisivo para o senhor sair do mercado? Para vender a empresa? Foi como eu comentei aqui no começo da introdução. Não, mas aí o senhor pode responder diretamente a mim. Eu decidi que eu estava cansado já, eu queria, né, ter mais tempo com a minha família e tudo. Eu decidi que tinha cumprido a minha missão e queria... Esse modelo de negócio é sustentável? Qual modelo? Da sua empresa. O negócio é sustentável? Qual modelo? Da sua empresa Max Milha. Totalmente, é uma empresa promissora. O senhor, na Max Milhas, o senhor tem ideia, nesse modelo de negócio, quanto ela correspondia do mercado? A Max Milhas. Quanto que a Max Milhas correspondia do mercado? Com essa questão de milhas. O senhor, na Max Milhas, o senhor
tem ideia, nesse modelo de negócio, quanto ela correspondia do mercado? A Max Milhas. Quanto que a Max Milhas correspondia do mercado? Com essa questão de milhas. Não sei, porque realmente não tem na ANAC isso, né? Eu sei que não tem, mas eu queria... O senhor tem uma estimativa disso? O senhor fez a precificação para vender a empresa? Não, mas vender a empresa não tem a ver com isso, né? Não sei se era 10%, 20%. Mais? Acho difícil ser mais de 20%. Vamos botar aqui 20%. Quantos por cento a 1, 2, 3 milhas tinha do mercado? Mais ou menos do que a Max Milhas? Não sei, não tinha, acho que não tinha muito a mais, não. Mas era maior do que a Max Milha? Ela tinha, no produto de milhas eu não sei, porque ela era maior porque ela tem vários produtos. Tudo bem, mas ela era maior do que a Max Milha? Acho que em milhas não, acho que em milhas não. Mas eu não sei. Quem garante que vocês não fizeram um cartel? Não, a gente não opera só milhas, a gente opera o mercado... Eu estou falando de... Não, mas eu não sei. Quem garante que vocês não fizeram um cartel? Não, a gente não opera só milhas, a gente opera o mercado... Eu estou falando de milhas especificamente. Quem é que precificava no mercado o preço da milha? Não, a Max Milhas não precificava nem precifica hoje. É o próprio cliente, ele faz a oferta no valor que ele quiser. Dentro do site da Max Milhas, a gente não precifica. Você pode entrar lá agora e fazer a oferta. Eles tinham um banco de milhas. Eu estou falando da Max Milhas. A gente nunca precificou. A gente é assim. Você entra, tem um ranking, você vê as últimas vendas realizadas e você vai lá e escolhe o valor. A gente tem até um limite máximo e mínimo para a pessoa muito, né, que não conhece do mercado, não também... Então, vou fazer uma pergunta mais objetiva. Esse limite máximo e mínimo, quem é que precifica? Não, esse limite a gente mesmo vai mudando. Não, eu quero saber quem é. A gente mesmo não, eu quero saber quem é. O próprio sistema faz isso. O que acontece? Quando as o ofertas sistema vão crescendo, de quem? A Max Milhas, quando o processo vai crescendo, ela pode ir subindo. Mas então, a pessoa pode ofertar o valor que ela quiser. Ela pode ofertar como quiser, mas lá vocês têm o piso e o teto. E são vocês que fazem. Não, tem um piso, teto, sistema, mas tem até pessoas que pedem. Quando elas pedem por e-mail, quero cadastrar acima do teto, ela pode cadastrar acima do teto. Pode cadastrar. Pode, tudo bem. Em outras palavras, vocês diziam o teto e o piso de vocês? Nem diz, não. É só no sistema, quando ela tenta passar, quando ela fica fora do limite, o sistema avisa, você está fora do limite. Isso não é... Tudo bem. Em outras palavras, vocês diziam o teto e o piso de vocês? Nem diz, não. É só no sistema, quando ela tenta passar, quando ela fica fora do limite, o sistema avisa, você está fora do limite. Isso não é precificação não de milha? Não, é ele que escolhe o valor. Tanto que se ele quiser, pelo site não consegue, mas ele pode mandar um e-mail e falar, quero cadastrar R$1.000. Pode, só não vai vender porque ele vai ser a última oferta de todas do mundo. Então, cadastradas. É isso. Eu sei, mas saindo do seu sistema. Sim, das ofertas vendidas dentro Então vocês precificam a milha. Não precifica. Olha, é algo que a gente precisa verificar. Já que não há regulação nenhuma, Max Milhas e 1, 2, 3 milhas pagaram o que quiseram por essas milhas. Se quisesse pagar o que quiser, quem dera. O que dentro do teto e do piso. Essa é, na minha concepção, uma infração de ordem econômica clara. Mas essa apuração vai ser concretizada. Toda vez que a resposta está certa, esse bicho apita. O senhor acha que a compra, ou o senhor tem conhecimento se a compra da Max Milhas pela empresa 123 pode ter originado a descapitalização dela? Acredito que não. Acredito que foi um processo muito anterior, não teve nada pós. Eu acredito que processo pequeno, dado o tamanho da 123 milhas, acho que de forma alguma. Obrigado, seu Max. Seu Matheus, o senhor já disse, mas eu não me recordo. O senhor está há quanto tempo na empresa? Desde março de 2017. Desde março de 2017. O senhor poderia me dizer qual foi a retirada desses sócios durante os últimos 3 anos? Excelência, eu não tenho conhecimento 17. Desde março de 2017. O senhor
poderia me dizer qual foi a retirada desses sócios durante os últimos 3 anos? Excelência, eu não tenho conhecimento desses valores. Esses valores estão apontados em balanço e eu não cuido de balanço. Poxa, mas o senhor faz a entrada do fluxo de entrada e de saída. O senhor faz esse controle. O senhor acabou de dizer. Faço esse controle da parte operacional da 123 Da parte milhas. operacional e do fluxo de entrada e de saída. O senhor faz esse controle. O senhor acabou de dizer. Faço esse controle da parte operacional da 123 Da parte milhas. operacional e do contexto. Não, e não de todas as contas correntes do grupo. Então vou voltar a perguntar. O senhor está na qualidade de testemunha. O senhor tem conhecimento quanto foi a retirada dos sócios da empresa o ano passado? Excelência, não tenho conhecimento dos valores de retirada correntes do grupo. Então vou voltar a perguntar. O senhor está na qualidade de testemunha. O senhor tem conhecimento quanto foi a retirada dos sócios da empresa o ano passado? Excelência, não tenho conhecimento dos valores de retirada. O senhor não teve acesso a esses valores? Não. Nenhum balanço que o senhor produziu constava esses valores? Excelência, eu não era responsável pela produção de balanços. Nenhum balanço que o senhor analisou continha esses valores? Também não estava na minha alçada a análise de balanço e a análise financeira da empresa como um todo. Essa capacidade, atribuição, Cabia ao Ramiro e ao Augusto. o senhor participava de reunião de diretoria? Nunca participei. O senhor disse aí, se eu entendi correto, que o fluxo meio que uma montanha-russa. Uma hora estava em cima, outra hora estava embaixo. O senhor pode dizer como é que se comportou esse fluxo no ano de 2022? Excelência, o fluxo variou. Eu não consigo falar em ordem de valores, pelo fato de terem várias variações. Eu acredito que a empresa pode encaminhar relatórios que apontem a variação desse fluxo de caixa. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. O senhor era responsável por analisar esse fluxo? Não, a variação desse fluxo de caixa. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. O senhor era responsável por analisar esse fluxo? Não, a análise do fluxo de caixa era responsabilidade de Ramiro e Augusto. A feitura desse fluxo não passava pelo senhor, não? Excelência, passava por mim a parte de introduzir o realizado, o previsto realizado ali. Esse fluxo não passava pelo senhor, não? Excelência, passava por mim a parte de introduzir o realizado, o previsto realizado ali, somente dos produtos 123 milhas. Existem outras contas correntes na empresa. Mas eu quero saber, para mim, eu me satisfaço com um produto 123 milhas. Me fala sobre o fluxo do 123 milhas, já que estava sob o seu conhecimento. Excelência, a elaboração é feita com base nas diretrizes que Quero uma resposta objetiva. Me diga, como é que esse fluxo da 123 milhas se comportou em 2022? se comportou com variações positivas e negativas. Tá. Variações positivas e negativas. Que tipo de variação? Variações com relação à venda, enfim. Tá, mas relate, o tempo é todo seu. Não, eu não tenho, eu não compreendi muito bem a pergunta, como que tipo de variação. Durante o ano de 2022, quantas vezes o senhor fez essa análise de fluxo? Excelência, eu não fazia análise de fluxo, né? Eu apenas... A sua atribuição? A minha atribuição era simplesmente colocar numa previsão de entrada e saída de recursos. Pronto, então bora falar de entrada e saída de recursos. Durante o ano de 2022, como se comportou? Piores. Isso eu já entendi. Eu quero saber a montanha-russa como se comportou. Excelência, eu não consigo, até para não incorrer em erro, falar exatamente os valores e o comportamento do fluxo de caixa. Eu acredito que o envio das informações de balanço e demonstração mas aqui de não caixa... está para acreditar, aqui está para responder aquilo que sabe. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Em 2022,
esse fluxo em algum momento lhe preocupou? Excelência, Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Em 2022, esse fluxo em algum momento lhe preocupou? Excelência, o fluxo da 123, somente o fluxo da 123, teve momentos de preocupação e momentos que Me diga quando foi esse momento de preocupação. Não consigo me recordar ao certo, porque são várias variações ao longo do tempo e o fluxo engloba como mais Não, mas olha só, o senhor pode ficar despreocupado em relação às outras empresas. Eu quero saber só da 1, 2, 3 milhas. Quando o senhor se preocupou com fluxo negativo? Houveram variações negativas. Certo. Em setembro, houveram variações negativas. Em dezembro, que é onde acontecem muitos os embarques, obviamente, maior número. Queria chegar aí, me diga uma coisa. Em setembro, queria chegar aí, me diga uma coisa. Em setembro, a 1, 2, 3 milhas deixou de honrar os contratos. Alguém respondeu uma motivação. Essa desonra contratual em setembro coincidiu com um fluxo negativo de caixa? Excelência, não. O problema relativo a setembro de 2022 foi uma questão operacional de mudança de sistema, até onde eu sei. Olha só, o senhor está me dizendo aqui que em setembro teve um fluxo negativo. A empresa não honrou os compromissos em setembro. Isso, o senhor está me dizendo aqui que em setembro teve um fluxo negativo. A empresa não honrou os compromissos em setembro. Isso lhe preocupou. Como é que eu vou acreditar que foi um problema operacional? Excelência, eu não disse que a empresa não honrou um compromisso. Não, eu não estou. Não, quem está dizendo sou eu. Quem está dizendo sou eu. Em setembro, a empresa tinha fluxo de caixa, então vou refazer. Tinha fluxo de caixa a 1, 2, 3 milhas para honrar os compromissos. Excelência, quem está dizendo sou eu. Em setembro, a empresa tinha fluxo de caixa, então vou refazer. Tinha fluxo de caixa a 1, 2, 3 milhas para honrar os compromissos. Excelência, se trata de setembro de 2022. Eu não me recordo ao certo o total do fluxo de caixa. Olha, a pergunta é muito objetiva. Acredito que sim. Eu quero uma resposta concreta. A quebra do sigilo está chegando. Acredito que sim. Eu quero uma resposta concreta. A quebra do sigilo está chegando. O senhor é testemunha e o senhor é responsável pelo setor. Setembro, a empresa desonrou contratos. O senhor está dizendo que teve um fluxo negativo em setembro. Não, o senhor falou. É uma variação negativa. Variação negativa. A variação negativa é que o fluxo foi para baixo. Excelência, que caiu, mas não quer dizer necessariamente que estava pronto, negativo. Tá bom, tá ótimo. Então, responda a minha pergunta. A empresa 1, 2, 3 milhas tinha fluxo suficiente. Responda a minha pergunta. A empresa 1, 2, 3 milhas tinha fluxo suficiente no caixa para honrar os compromissos? Excelência, eu acredito que sim, pelo fato dela ter honrado todas as passagens no mês seguinte, se não me engano. Quando? No mês seguinte, se não me engano, ao longo do mês foi honrando essas passagens de setembro de 2022. O mês seguinte o fluxo foi positivo? Não me recordo do fluxo de caixa mês a mês. O senhor conhece... Fluxo de caixa mês a mês. O senhor conhece uma empresa, uma holding chamada... Só um instante aqui. Uma holding chamada HAMRM? Excelência, conheço a holding AMRM. É a mesma coisa, eu estou dizendo letra por letra. O senhor conhece essa holding? Conheço. O senhor sabe quando essa holding foi constituída? Se não me engano, em dezembro de 2022. Dezembro de 2022. O senhor poderia me dizer quanto de aporte essa holding recebeu da empresa 1, 2, 3 milhas? Excelência, não tenho conhecimento. Dezembro de 2022.
O senhor poderia me dizer quanto de aporte essa holding recebeu da empresa 123 Milhas? Excelência, não tenho conhecimento do volume de aporte que a holding fez. Esse fluxo não passava pelo senhor, não? Não passava o fluxo de aporte. Toda a movimentação bancária era com Ramiro e Augusto. O senhor analisando o que o senhor tinha em mãos de... Esse fluxo não passava pelo senhor, não? Não passava o fluxo de aporte. Toda a movimentação bancária era com Ramiro e Augusto. O senhor analisando o que o senhor tinha em mãos de fluxo positivo, negativo, o senhor sabe dizer se coincidiu com os aportes a essa holding? O que o senhor tinha em mãos de fluxo positivo, negativo, o senhor sabe dizer se coincidiu com os aportes a essa holding? Excelência, não sei lhe dizer. O senhor sabe dizer quando o seu Ramiro e o seu Augusto entraram nessa holding? Excelência, não sei lhe dizer. Acredito que foi... E o seu Augusto entraram nessa holding? Excelência, não sei lhe dizer. Acredito que foi dezembro, mas não sei lhe dizer ao certo. O senhor teve alguma variação aí de fluxo 2023 antes do mês de junho que lhe chamou a atenção, agora em 2023? Excelência, a partir do 23 antes do mês de junho que lhe chamou a atenção, agora em 2023? Excelência, a partir do segundo trimestre do ano, a situação de fluxo de caixa começou a ficar um pouco mais comprometida. Mas como eu não tenho a visão total gerencial do fluxo de caixa, eu não consigo lhe dizer se era motivo para preocupação ou não. Obrigado, seu Matheus. Dona Carolina, a senhora falou que cuida de gestão de pessoas. Sim. Qual é o quantitativo de pessoas que estavam sob a responsabilidade da senhora? Na minha equipe direta de... Não. A geral da empresa, a gente chegou a ter 1.700 pessoas, recentemente a gente estava com 1.300. A senhora poderia me dizer qual foi o período que caiu de 1.700 para 1.300? Ao longo de pessoas, recentemente a gente estava com 1.300. A senhora poderia me dizer qual foi o período que caiu de 1.700 para 1.300? Ao longo desse ano. Ao longo desse ano? A gente não foi fazendo reposições. A partir de quando começou esse processo de não recontratação? Não, Porque isso está tudo documentado. 1.700 pessoas, agora na crise estavam com 1.300. Sim. Eu quero saber quando é que vocês tomaram essa decisão de não continuar com o quadro anterior. Não, assim, pelo que me foi passado, que o quadro realmente estava inchado, a gente realmente, operacionalmente, conseguia ser mais eficiente com o quadro. A senhora poderia me dizer quando foi que a senhora recebeu essa determinação? Olha, com o quadro... A senhora poderia me dizer quando foi que a senhora recebeu essa determinação? Olha, estou tentando me recordar, assim. Foi ao longo desse ano, mas, assim, não sei se precisar março, abril, maio, por aí. Em março ou abril? Provavelmente. Quem foi que transmitiu à senhora essa notícia de redução de quadro? Acho que não, porque não foi. A senhora poderia dizer, então, qual era o quadro da empresa quando virou 2022 para 2023? Provavelmente nessa faixa de 1.500, 1.600 pessoas. 1.600 pessoas. Subiu um pouquinho até 1.700, mas é dentro de uma oscilação normal, tá? Tá. Assim,
automatizações de atendimento e tudo que permitiram que a gente depois A senhora pode dizer qual foi essa e tudo que permitiram que a gente depois A senhora pode dizer qual foi essa ferramenta que permitiu a diminuição do quadro de pessoal? Olha, aí eu não sei te falar, porque assim, aí é automatizações mesmo de atendimento que foi me falado que Então, vamos voltar. Quem foi que deu a determinação à senhora para reduzir quadro? Não foi para reduzir quadro, foi para não ter novas contratações. É a mesma coisa. Atendimento foi me falado que Então, vamos voltar. Quem foi que deu a determinação à senhora para reduzir quadro? Não foi para reduzir quadro, foi para não ter novas contratações. É a mesma coisa. Alguém saiu, precisava alguém ser substituído. Quem foi que deu a determinação à senhora? Não, simplesmente não era solicitada a reposição daquelas pessoas. Tá, e caberia a quem essa solicitação? Alguém saiu, precisava alguém ser substituído. Quem foi que deu a determinação à senhora? Não, simplesmente não era solicitada a reposição daquelas pessoas. Tá, e caberia a quem essa solicitação? Quem era que tinha o poder de dizer contrate, preencha? Não, cada gestor faz a solicitação das suas reposições. Cada gestor de isso cada passa obrigatoriamente. Responsável por aquela. Era isso que eu queria saber. Quem é a vice-presidência responsável? Não, e aí dependendo da área, é a vice-presidente. A vice-presidência é responsável pela área. Se é do atendimento, era a vice-presidência do atendimento. Se era do financeiro, a vice-presidência do financeiro que teria que aprovar E quem é a vice-presidência do atendimento? Do atendimento era o Marcos Brandão. Marcos Brandão? Sim. Sou Matheus. Quanto o senhor pagou esse ano para marketing? Que isso passava pelo senhor. Excelência, eu posso incorrer em erro e falar valores. Todos os valores pagos de marketing estão no balanço que foi publicado no pedido de recuperação judicial. Eu não tenho ao certo... Num balanço, nesse fluxo, quanto passou pela empresa esse ano 2023? O senhor tem ideia de faturamento? Não tenho ideia eu posso incorrer em erro se eu falar um número. Mas o senhor pode incorrer em erro porque não é da sua responsabilidade ou porque o senhor não se lembra? Não é da minha responsabilidade. A responsabilidade geral é do Ramiro do Augusto em termos de análise financeira da empresa. Tá. Em erro porque não é da sua responsabilidade ou porque o senhor não se lembra? Não é da minha responsabilidade. A responsabilidade geral é do Ramiro do Augusto em termos de análise financeira da empresa. Tá. Só para finalizar, o senhor não recorda ou não tem conhecimento dos dividendos? Tá. Só para finalizar, o senhor não recorda ou não tem conhecimento dos dividendos transferidos para os sócios? Não tenho conhecimento. Obrigado, senhor presidente. Agradeço, deputado Alfredo Gaspar. Só para contribuir, deputado Alfredo Gaspar, uma pergunta que o senhor fez a Max Milhas, ao senhor Max Oliveira, foi que a empresa não precificava o valor da milha, não é isso, não? Precificava, ele disse que não. Presidente, pela ordem, o depoente faltou com a verdade. Aqui eu estou com a série de documentos, estou com a série de documentos, ele dizendo aqui, a empresa dele, dizendo exatamente quanto vale o quantitativo de milhas disponível. E o senhor disse que não havia essa possibilidade, que era o mercado quem sugeria. Está aqui, ó. Gente, sim, continua sendo aqui, mercado. A pessoa entra lá, escolhe o valor que ela quer vender. Receba em até 60 dias, 1.700 por 100 mil milhas. Receba em até 90 dias, 2.350 por 100 mil milhas. Receba em até 120 dias, 2.500 por 100 mil milhas. Vou voltar a perguntar ao senhor.
Isso é uma sugestão. Aqui não tem dizendo que é sugestão, não. Sim. No documento expedido não tem dizendo que é sugestão. Não tem. Então, assim, o senhor estava mentindo lá ou está mentindo agora? Não, então deixa eu lhe perguntar. A sua empresa emitia documento dizendo quanto pagava, preço certo por milhas oferecidas? Eu só quero saber isso. A primeira coisa, não existe a minha empresa, né? Eu não sou dono da empresa. Não, a Max Milhas sob a sua responsabilidade. Não, também não é minha responsabilidade, que eu não sou responsável pela empresa. Já foi. Né? Até 2022? Até 2022. Eu estou falando 2022. Em 2022, eu acho que, se eu não me engano, não tinha essa modalidade. Que essa aí já está completamente materializada. Passo a palavra. Inclusive, presidente, desculpa, mas para complementar, eu perguntei aqui mais cedo, eu já não me recordo exatamente para quem foi, mas eu perguntei se existia algum impedimento para comercializar esses ativos digitais que são as milhas aqui no Brasil. Eu perguntei se tinha, me responderam que não tinha. Eu ainda estou confuso com relação a isso. Acho que foi uma